Quais são os tipos principais de caixa de transporte que a gente tem por aí hoje no mercado? Então a gente tem algumas características que eu vou detalhar aqui para você ficar atento na hora que você for escolher qual a caixa de transporte que você vai querer para o seu cachorrinho, tá bom? Bom, uma das caixas de transporte que a gente já está vendo aqui na primeira imagem é a caixa de transporte com rodinhas. Você pode movimentá-la para lá e para cá. Então tem um objetivo, você comprar uma caixa de transporte com rodinha. Outra caixa de transporte que a gente tem é essa segunda foto, que é onde a caixa abre na parte de cima. Isso daí está mais relacionado aí com gatos, que é um pouco mais complicado o manejo, mas também pode facilitar, dependendo da situação, para alguns tipos de cães. Inclusive tem umas caixas, essa mesma aí, você pode ver que ela tem um aparato na lateral, que você consegue soltar, desarticular ali, e ela sai, ela abre, ela fica dividida em duas, facilitando também aí o manejo, dependendo do cão, se ele for agressivo, até mesmo de um gato. Outro tipo de caixa de transporte que a gente tem é uma que é toda de grade. Ela pode ser usada para transportar, mas também pode ser usada para alguns treinos. A gente vai falar sobre isso também lá na frente. Caixa totalmente de plástico é a caixa padrão, caixa de transporte que a gente encontra aí na maioria das pet shops que você for. Você vai encontrar essa caixa bem básica, de vários tamanhos também. E tem a caixa de transporte que nem é uma caixa, é uma bolsa. Mas algumas pessoas daí podem se confundir e achar que é uma caixa de transporte. Mas como a gente já falou, a função da caixa de transporte é poder transportar de forma segura o animal de um lugar para o outro, principalmente aí se ele for de carro ou de avião. E uma bolsa dessa não tem como a gente botar dentro para despachar no avião, não é mesmo? Então ela serve muito mais para um passeio curto e para cães de peso leve, de porte pequeno, que não seja algo muito pesado para você estar carregando para lá e para cá. Então basicamente são esses os tipos de caixa de transporte que a gente tem, que a gente vai ver aqui mais ou menos como é que funciona cada uma delas e suas vantagens e desvantagens. Então vamos lá, quais são as vantagens e as desvantagens dos vários tipos de caixas de transporte que a gente tem. A primeira caixa de transporte com rodinha, que eu citei anteriormente, ela tem uma vantagem que você pode aí colocar o animal e transportar ela de forma mais fácil, principalmente se o animal é grande, pesado. Então você coloca ali, você vai empurrando atrás e é uma vantagem bem interessante. Porém, contudo, todavia, entretanto, você também tem um problema. Se você for usar essa caixa de transporte para deixar na sua casa, por exemplo, o seu animal usar ela para dormir, ou até mesmo para ele, ficar ali, ela pode ter uma certa instabilidade pelo fato de ter a rodinha, e se o seu animal entrar nela um pouco mais rápido, ou até mesmo, se apoiar mais num canto, porque tropeçou dentro da caixa de transporte, ela pode cair, pode dar uma certa instabilidade, e o seu animal não querer mais saber de entrar lá dentro. Entrar lá dentro ficou meio redundante, mas enfim, não vai querer entrar mais lá porque, afinal de contas, ele teve uma experiência ruim ao entrar nessa caixa de transporte. Então é uma opção aí que eu normalmente não recomendo, tá? Outra vantagem e desvantagem das caixas de transporte é em relação ao material. Quando a gente pensa em transporte na parte de avião, de carro, esse material ele tem que ser bem resistente. Pensando aqui principalmente, eu espero que não aconteça nunca, mas se acontecer um acidente, essa caixa ela tem que ser resistente pelo menos a algum tipo de impacto, tá? Então ela tem que proteger o seu animal tem que estar seguro ali dentro. Ela não pode, por exemplo, cair da sua mão e se quebrar, cair da mesa de atendimento de um médico veterinário e quebrar. Ela não pode ter esse tipo de resistência tão fraca assim. Outra vantagem e desvantagem dos tipos de caixa de transporte é em relação à parte de ventilação. Essa caixa ela tem que possuir várias entradas de ventilação ali dentro para que não fique um ambiente abafado lá e também para que o seu animal consiga ver em volta o que está acontecendo, para ele ficar menos ansioso, menos angustiado de estar ali. Isso para algumas situações interessantes que ele possa ver, mas para outras é o contrário. Quanto mais aberta for a caixa, mais estressado ele vai ficar, porque se ele estiver num ambiente que ele não conhece, ainda mais num aeroporto, alguma coisa assim, pode ser até que ele fique mais nervoso. Então tem gente que até cobre com uma toalha, alguma coisa assim, para deixar o animal mais tranquilo ali dentro. Outra desvantagem daquela caixa de transporte, que não é uma caixa de transporte, mas é uma bolsa que você usa para transportar o animal, justamente isso, como ela é macia, ela não vai proteger o animal em nada. Então ela é muito mais um acessório para você levar esse cachorro para passear do que de fato uma caixa de transporte.
A outra caixa de transporte, que é toda de grade, né, ela não tem nenhum material plástico, ela é toda de grade, ela tem uma vantagem que você pode utilizar ela para treinos com seu animal em casa. Então, você pode utilizar ela, por exemplo, no treino do xixi e do cocô. Mas ela tem uma desvantagem que ela é um pouco mais chata para limpar do que, por exemplo, uma caixa de plástico. Uma caixa de plástico, você joga uma água ali e tal, passa um pano, já limpa com muito mais facilidade do que essa que é toda de ferro, né, de tela, e aí acaba que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas cada uma tem os seus pontos positivos e negativos, tá?